A primeira coisa que eu gostaria, né, de falar para vocês é o seguinte, né? Tem um texto de Freud que eu gosto muito, e ele fala sobre psicanálise selvagem ou psicanálise silvestre. E é exatamente isso que nós vamos fazer hoje, ok? Nós não temos como fazer uma análise detalhada dos personagens, não tem como fazer isso. Então a gente vai pegar um olhar, vamos pegar fragmentos e buscar dentro da teoria aquilo que vai nos dar a resposta para aquela ação, para aquilo que está acontecendo, e entender um pouco a teoria. Porque nada mais, né, é gratificante do que a gente perceber que a gente está conseguindo olhar, conseguindo entender a teoria e exemplificar, né, contextualizar e através dos filmes. É uma coisa que eu sempre digo e falo muito para os alunos, né, nossos alunos do GESCLIP, que, gente, não vai analisar parentes, família não se analisa, mata a tua vontade vendo filmes, né? E isso que a gente faz, né? Ver filmes e começar a exercer essa mente analítica. Pois bem, o Poço é um filme que veio da plataforma Netflix em 2020, né, esse ano já, e ele foi inicialmente escrito para uma peça teatral. Era uma peça, mas o potencial dele foi tão grande, que aí resolveram fazer um filme. Ele não tem uma produção tão rica no sentido de ter muitos cenários, é apenas um cenário. Mas a dinâmica que faz nesse cenário, nesse lugar, né, nesse apenas é um compartimento, aquela cela, que faz com que você nem perceba isso. Né? Eles usam muito efeitos gráficos, que vai mostrar os andares de cima, os superiores e os inferiores. E a gente não percebe, a gente fica tão envolvida. E que se baseia o filme, né? É uma prisão vertical, em que as pessoas que estão presas ali, eles ficam a cada mês, né? Mês a mês, eles ficam numa plataforma que tem uma numeração. Essa verticalidade, né, essa plataforma, ela vai da numeração do 0 ao 33, tá? E aí a questão de numerologia, a questão de teologia, vai usar o 33 vezes 2, que dá 66, que é aquela questão da besta. Porque cada andar ficam 2 pessoas. Então, durante todo o mês, eles ficam lá juntos. No mês seguinte, né, eles acordam, eles adormecem, né, e retiram ele daquela plataforma, vamos dizer, daquele andar, e colocam, ele acorda em um outro. Então, tanto eles podem acordar num andar mais elevado, quanto num andar menor, mais inferior. O Trimagazzi mesmo, que é um dos primeiros personagens, ele vai... Eu até anotei aqui em algum lugar, acho que eu perdi. Ele começou no 72, foi 26, 78, 43, 11, 79, 32, 8. Então, veja que há uma subida e descida. E aí, quando você trabalha nessa questão sociológica, você vai trabalhar na questão de comportamentos, vamos falar muito, né, dos lugares que quando você está acima, você não vê quem está abaixo, né? Você não liga para quem está abaixo, a questão do poder. Então, tem todo esse trabalho. Uma outra coisa que é bem interessante nesse filme é que assim, há um alimento só uma vez por dia. E da plataforma que ela começa a descer, que ela começa dos andares, né, do 0, que é onde fica a administração, aí vai o 1, 2 e 3, ele vai descendo, ele passa apenas 2 minutos. Para que ele consiga chegar a todos os andares até embaixo, ele leva mais ou menos umas 10 horas. Tá travando, Cida. Ô, Sheila, obrigada, tá? Eu não sei se... Bom, se alguém disser que está travando, se está travando, tá? Alguém me avise aqui que eu posso mudar a questão da net, ok, gente? Oi, Cristina, saudade de você. Então, vamos lá. Então, o que é interessante, né? Uma das coisas que é interessante a gente entrar na questão do conteúdo psicanalítico é que cada pessoa ele vai escolher um prato. Então, antes de entrar naquela prisão, ele vai escolher um prato que ele gosta muito, né? E aí, quando eles veem os alimentos naquela plataforma enorme, né, que vai descendo, então, cada prato que tem ali, né, cada alimento foi escolha de uma pessoa. Então, se são 333 andares, se cada andar desse, né,
tem 2 pessoas, então tem ali, né, no mínimo ali, 666 alimentos, comidas, pratos diferentes. E que daria para alimentar muito bem todo mundo. Porém, o que acontece não é isso. Né? O que acontece é que os primeiros que vão ser alimentados, ele acaba destruindo, cuspindo, comendo além do que eles pediram. Faz com que as outras pessoas que estão no andares de baixo, eles não comam, né? Passem fome, cheguem lá sem nada. E aí a cena, né, que começa com o Goreng, né, e o Trimagasi, é justamente o Trimagasi informando ao Goreng como é o processo. O que eu identifiquei, né, algumas coisas que a gente identifica dentro dos conceitos psicanalíticos no filme, tá? Tanto eu pesquisei, né, tanto da Melanie Klein, né, quanto Freud, quanto Lacan. E aí é interessante, né, que eu quero falar, que eu comecei a comentar sobre a psicanálise selvagem. Que esse texto de Freud, ele fala o seguinte, de 1916, que nós devemos ter muito cuidado com aquilo que nós vamos analisar do outro, não é? Entender o que se passa no outro. Então, o que eu vou falar do filme são recortes, né, de algumas teorias e tentar encaixar nessa leitura através do filme. E o que eu também acho interessante é que quando a gente faz uma análise, quando a gente busca ter esse conhecimento, né, colocar o conhecimento, quando o nosso analisante ele vem para a sessão, a gente nunca usa só, né, um teórico. Né? No caso, eu estou trazendo 3 para aqui. Se eu conseguir, vou ver se eu consigo falar dos 3 em cada ponto aqui. Então, há muito tempo, quando a psicanálise começou a ser implantada, existiam escolas. Cada escola, né, tinha uma teoria, tinha um segmento. E as pessoas se fechavam nessas escolas. Por exemplo, a escola winnicottiana, kleiniana, lacaniana. Então, hoje não existe mais isso. Tá? Hoje nós conseguimos pegar as várias correntes e trabalhar de uma forma que uma ajude e complemente a outra. Porque a gente vai trabalhar com aquilo que o nosso paciente ele precisa, ele necessita. Tá? A necessidade do paciente faz com que eu vá para a minha teoria, tudo aquilo que eu aprendi, e eu vou tentar responder esse paciente de uma melhor forma para que ele possa dar conta daquele sintoma dele, da sua queixa, da sua demanda. Tá? Então, dentro da teoria kleiniana, o que eu percebo no filme? Quais seriam os aspectos que poderíamos trabalhar? As posições esquizoparanoide, as posições depressivas e os mecanismos de defesa, projeção e identificação projetiva. São 4 coisas que a priori, tá, gente? Que a gente pode buscar muito mais, mas que nós podemos trabalhar dentro do filme, né, O Poço. Em Freud, eu fui lá e peguei o narcisismo primário, né, o ideal do eu, o eu ideal. Eu gosto muito de trabalhar esses conceitos. As fixações nas fases do desenvolvimento, tanto a oral canibalesca como a anal sádica, a interpretação de sonhos, e tem um texto de Freud que é o seguinte, que é alguns tipos característicos encontrados no trabalho psicanalítico, que esse texto ele também pode ser aplicado no filme e pode se trabalhar com ele. Né? Obrigada, Cristina. Lacan. Nós teríamos a identificação, trabalhar a identificação a partir de Lacan. Freud ele traz o conceito de identificação, mas Lacan vai aprofundar esse conceito, a gente vai falar um pouquinho dele também, e as estruturas psíquicas, tá? Que seria a neurose, a perversão e a psicose, que a gente consegue identificar as 3 estruturas dentro do filme. Né? Vamos lá. Então, qual seria a primeira cena do filme? Né? Para a gente já começar a se situar e começar a fazer os links todos aqui. Tem Goreng, né? É o protagonista, é aquele que ele entra na cela, ele vai para o poço por livre e espontânea vontade. Ele escolhe ir, ele pede para ir porque ele quer deixar de fumar. Então ele tem um problema com a questão do cigarro, ele quer deixar de fumar.
todos os prisioneiros, todas aquelas pessoas que vão para o poço, ele escolhe um objeto para ser levado, ele leva o livro. Então, o livro, se fala muito da questão do livro, a mensagem que o livro traz, que é o Dom Quixote. Né? Mas eu faço um outro olhar da questão do livro também, por conta do conceito, né, que ele me traz, que é o conceito do narcisismo. Né? Ele tem um narcisismo muito forte, ele é muito narcisista. E aí é interessante que o narcisismo dele é aquele que é mais disfarçado. Né? É diferente um pouco do Trimagasi. O Trimagasi é o companheiro dele de cela. Então, o Trimagasi, ele já mostra quem ele é no início. E o Trimagasi, ele quer fazer uma captura do Gorenk. Né? Quando o Gorenk chega, né, que ele olha para Gorenk, ele faz assim. Né? O que é que você, por exemplo, né? Deixa eu ver aqui, né? Ele faz o seguinte, né? Faz uma pergunta a Gorenk sobre por que você não me pergunta qual é o objetivo do poço? Qual é a finalidade do poço? E o Gorenk faz, não sei, ele fazia comer, né? E aí esse comer é muito forte, né? Esse comer, que é o tempo todo a comida, né? É que o Gorenk vai trazendo isso, e todos eles, todas as pessoas que estão lá, realmente o foco todo é naquela comida que desce, né, e que sobe naquele horário específico, que se eles não comerem, eles vão perder. E aí a gente vai para essa comida, que é um dos conceitos que a gente pode trabalhar de Freud, que seria o oral canibalesco, né? A fase oral canibalesca. Porque não é só o comer, é o devorar o outro. Então, quando a gente lembra do bebezinho, que às vezes ele devora e quer devorar a mãe, quer mastigar a mãe, né? Na questão de Melanie Klein, ele fala da voracidade, ela fala muito disso, né? De colocar para dentro essa mãe. Nesse poço, essa fase primária é muito forte. Por quê? Primeiro, existe uma dependência. Né? Todos eles dependem de ser alimentados pelo outro. Todos eles têm a mesma vestimenta, é tudo muito igual. Eles não têm como se fosse uma identidade deles, a questão dele própria. Então, ele vai e tem a questão, eu olhei aqui e me perdi, gente. Eu fui ler e me perdi. Vou voltar, calma. Então, ele tem a questão da comida, tem identidade. E tem uma coisa também interessante que me chamou a atenção, é que o Gorenk olha para o Trimagasi e diz assim, meu nome é Gorenk, qual foi o nome que eles te deram? Então, isso é muito forte. Porque, veja, eles perdem a identidade dele, como eu havia dito no início. Eles não são o que eles são. Então, eles vão começar do zero. Para começar do zero, a gente vai para uma fase oral. A fase de ser justamente essa, de ser alimentada, de ser cuidado, né? E o Gorenk, ele vai buscar em Trimagasi a pessoa que vai dar para ele o espelho, o feedback. Ele vai buscar em Gorenk a identidade, a identificação dele. Que aí é onde nós vamos buscar um pouquinho lá em Lacan, essa questão de identidade. Tá? Tá tudo bem com você? Eu sempre fico perguntando, tá? Se eu ficar... se alguém quiser fazer pergunta, pode fazer. E aí eu vou com os conceitos, vou e voltar, porque não tem como fazer uma linearidade, né? A gente fazer uma certinho. Então eu vou e volto com alguns conceitos, com algumas coisas que eu identifiquei. O Gorenk, voltando, né, ele tem uma identificação muito forte com o Trimagasi. E aí, por isso eu falei do narcisismo do Gorenk. Quando o Trimagasi ele fala o óbvio o tempo todo, que ele quer aprisionar, né, ele quer humilhar, ele tem uma manipulação, né, junto ao Gorenk, quando ele faz as perguntas, ele diz, olha, ele começa a responder a Gorenk, dizer coisas para Gorenk, que ele fica assustado. A manipulação do Trimagasi. E Gorenk olha para ele e dá uma virada na história quando ele usa o óbvio dele. Então veja, nesse momento em que Gorenk fala do óbvio de Trimagasi, há uma identificação. E aí Lacan, ele fala da identificação, uma coisa muito, muito profunda, que ele diz o seguinte,
geralmente, ou aprendemos de Freud, eu me identifico com o outro só e apenas introjetando, né, o do outro, aquilo que eu escolha, né, aquilo que me acha interessante. Né? Eu vou introjetar do outro, né, aquilo que me chama a atenção, ou no caso as crianças, né, o bebezinho, né, a criança lá nos seus 3 anos, lá na fase fálica, ela vai se identificar com esses pais, né, para passar para um outro passo dela lá, que é sair a dissolução do complexo de Édipo. Mas Lacan, ele fala o seguinte da identificação. Ele diz que eu vou me identificar com o outro aquilo que há dentro de mim. Veja, eu me identifico com o outro, eu assimilo, eu introjeto do outro aquilo que há dentro de mim. Quando, né, eu repito a minha mãe, quando eu repito o meu pai, as atitudes dele enquanto adulta, eu não estou repetindo porque eu vi enquanto criança e apenas assimilei. Eu estou repetindo porque enquanto criança a tendência já estava dentro de mim e esta tendência dentro de mim faz com que eu perceba no outro, me identifique e traga de volta. Por isso, às vezes, é tão difícil no processo de análise a gente conseguir tirar isso que é do meu pai e da minha mãe, porque é meu, antes dele já era meu, já existia esse processo. Então, quando o Gorenck, ele fala o óbvio, né, com o Trimagasi, há uma identificação com o quê? Com o lado perverso do Trimagasi. Porque o Trimagasi, ele quer primeiro manipular, né, o Gorenck. Ele, justamente, Cris, ele já existia essa tendência dentro dele. Ele quer, o Trimagasi quer manipular ele. Quando ele faz uma pergunta, por exemplo, ele diz assim, o Trimagasi, você tem que me dar algo para eu poder te dar algo. Ele coloca ele nesse lugar de objeto. E isso aí vai fazer parte da questão estrutural, tá? Que é a estrutura perversa. Então ele diz o seguinte, eu só vou te dar algo se você me der. E aí quando apaga as luzes e acende, que chegou a hora de se alimentar, que o Gorenck diz assim, as luzes apagaram, acenderam. Eu te dei algo, então você tem que me responder. O riso do Trimagasi, né, a ironia dele ele bota um olhar e diz assim, você pensa que eu vou te responder? Eu falo, não. Você achou que eu ia te responder e não responde nada. No momento que o Gorenck pega aquela fruta e traz, né, guarda para si, observe que o Trimagasi não diz nada. Ele vai lá, fica deitadinho, a coisa começa a esquentar, porque lá na plataforma, se você pega algum alimento e tira, qualquer coisa que vá para a plataforma, que não seja faça parte da plataforma, ou você vai ter frio ou calor até morrer. Então o Trimagasi está nem aí, ele fica sem entender, ele diz, você vai ter que jogar fora isso daí. Então, nesse momento a gente vê que existe o quê? Existe o Trimagasi querendo manipular, né, querendo fazer com que o Gorenck faça o que ele quer, e o Gorenck vai ter uma identificação com esse Trimagasi. E aí, o que também me desperta é a atitude do Trimagasi, tudo que ele conta, ele vai mostrar o quê? Uma estrutura psíquica da perversão. Né? Ele tem esse lado da perversão, ele tem o sadismo e ele tem o fetichismo. Tá? Ele é sádico, o jeito que ele faz quando ele trabalha com Gorenck. Já o Gorenck, né, ele traz uma estrutura psíquica neurótica. Ele quer agradar, ele sente uma certa culpa em alguns momentos, o tempo todo, mas ele traz os traços, sim, da perversão também, né, da querer de ser mal. Então, com o tempo, o que é que vai acontecer ali? Né? Os dois, naquele mês, o Gorenck ele começa a copiar aquilo que ele criticava do Trimagasi, que o Trimagasi cospe, né, na comida do outro nível que vai descer, ele quebra lá o vinho, ele faz xixi na comida dos outros. Então aquilo que Gorenck falava do Trimagasi, ele acaba fazendo a mesma coisa, repetindo do mesmo jeito o que ele estava fazendo.
Então a gente vê que a gente percebe onde está aí essa identificação. Não só pelo óbvio, não só pela fala. Tem um momento que o Trimagasa diz assim, o cansar me fala. E o Gorenk vai usar a mesma expressão com a administradora, né, a que vem depois dele. Então, outra coisa que o Gorenk, né, além de fazer isso, de fazer xixi, ele acaba também trazendo a perversão. Tudo aquilo que o outro falou que ele deveria fazer para sobreviver, ele acaba fazendo e não tem pena nenhuma. Então, ele há uma identificação. Ele não tem a estrutura perversa, ele é uma estrutura neurótica, tá? Mas ele traz também os traços da perversão junto com ele. Um outro ponto, né, que nós vemos dentro do filme é a administradora. Ela traz, né, também uma estrutura neurótica e é muito interessante porque ela traz o mecanismo da negação. Quando o Gorenk, né, que está lá com o Trimagasi, que eles acordam no outro mês, eles descem de nível, vai para o nível 171. Tá? E no nível 171 a comida não chega. Então o Gorenk acorda preso, amarrado, e o Trimagasi diz que vai comer ele. Ele vai torturar o Gorenk durante uma semana, porque vai comer as partes de Gorenk. Ele diz que vai cortar, né, e ele fica torturando o outro o tempo todo. No momento que o Gorenk, que o Trimagasi vai comer, que começa a cortar, entra uma outra personagem de lá, que é uma asiática, mais ou menos, e ela mata, né, o Trimagasi e salva a vida do Gorenk. Ela começa a comer lá o Trimagasi e vai botando na boca do Gorenk, isso aí. E aí é quando passa mais um mês, o segundo mês, tem o terceiro mês. Nesse terceiro mês ele vai encontrar com essa administradora, e essa administradora, ela foi lá também por espontânea vontade. Então, se pressupõe que todo naquele processo de prisão, só que entrou porque quis foi o Gorenk e essa administradora. E aí ela diz para ele que não sabia o que estava acontecendo. Diz que todo mundo fala, reclama da administração, mas ela não sabia do que aquilo estava acontecendo. Mas ela se trai no momento que ela diz, eu vim aqui para ajudar as pessoas. Se ela não sabia que aquele processo desumano existia, então por que ela estaria entrando no poço para ajudar as pessoas? E aí a gente vai pegar aquele textinho lá de Freud que eu falei no início, né, que são algumas características de pessoas, que é a culpa. Tem criminosos pelo sentimento de culpa. É muito interessante. É quando a gente sente uma culpa muito grande e a gente provoca, faz algum crime. Ela sabe, né, do que fez. Ela sabe, ela entendia todo aquele processo da mecânica. Então ela tinha uma culpa muito grande. E aí ela vai se colocar no lugar para ajudar as pessoas, porque ela tem um câncer. Então ela diz, eu já não tenho mais tempo de vida, então eu vou ficar aqui, eu vou auxiliar essas pessoas, né, para elas entenderem a questão da solidariedade, para a questão da ração de comida, mas porque no fundo ela tem uma culpa, porque ela sabe do pessoal que está lá. Então ela está lá não por conta para ajudar, mas é que ela tem uma culpa, e essa culpa, né, ela pode estar matando ela, que vai ser através do câncer. O câncer seria uma resposta, então ela vai tentar fazer alguma coisa para expurgar essa culpa que tem dentro dela e ajudar as pessoas a ser boazinha o tempo todo. E ela leva um cachorrinho, né, dela, que é o kamikaze. E aí a gente vai estudar, vai ler sobre o kamikaze. Eram pessoas que se sacrificavam, né, lá na Segunda Guerra para ajudar lá o Japão. Então o kamikaze poderia, eu viajei, né, poderia ser a opção dela no momento que ela estivesse sentindo fome, não quero comer. Quando passa o terceiro mês, né, e ela fica lá com o Gorenk nesse terceiro mês, que ela está lá, ela com o Gorenk lá o tempo junto. Luzia está dizendo que não tem estrutura. Tem, que você voltar a olhar, Luzia, você vai ter estrutura para assistir o filme, tá?
Então, quando ela está lá com ele, que ela tenta passar para as outras pessoas a questão da solidariedade, né, de ajudar o outro, que tem que observar, e o de cima tem que fazer a porção, comer menos, e o de baixo comer um pouco menos. Ela não consegue nada. Aí o Goreng que vem e começa a ser grosso e duro, né? Então ele vai mostrando a personalidade dele, né? Que não é tão bonzinho como foi desde o início, né? Que ele tem esses altos e baixos, que é toda a nossa personalidade, que nós não somos totalmente bons nem totalmente maus. Existe sempre, que eu gosto de falar do equilíbrio, tá? A gente não está nem no lado nem no outro, mas tem um equilíbrio. Inclusive eu tenho um vídeo lá na minha página que eu falo sobre isso, tá? Sobre esse equilíbrio. E aí, quando passa esse mês, que ela vai para o outro, que ela acorda, né, num patamar bem abaixo, ela se enforca. Né? E aí vem aquela reflexão, se ela fosse tão boazinha mesmo, aquilo que ela diz ser, por que ela se enforcou? Né? Por que ela não tentou ali, né, junto com o Goreng, tentar sobreviver naquele lugar? Então veja, o propósito inicial dela, aquilo que ela falava, que estava no poço para ajudar as pessoas, né, a sobreviverem, não bate com o discurso que não sabia o que era o poço. Então eles tinham ali uma negação. E a negação, a gente aprende que ela tanto pode ser uma negação consciente ou inconsciente. Eu posso negar algo porque é tão forte para mim e eu não suporto, ou eu posso negar porque eu quero negar, porque assim é mais conveniente para mim, certo? Então ela se enforca, ela morre, né? Ela não sobrevive, ela não tem a estrutura para isso. Nesse momento, e aí eu estou indo e voltando com o filme, tá, gente? Né? E aí não consigo mais ter a sequência muito da coisa. O Goreng, ele tem umas visões. Ele, tanto do Trimagasi, né? Quando o Trimagasi morre, que essa asiática lá mata o Trimagasi, ele vê o Trimagasi do lado dele, e ele também vê, né, a administradora, né, também falando com ele sobre isso. Né? Ela falando algumas coisas, né, que aí ela cita até um texto da Bíblia, né, falando que comer do meu sangue, que comer da minha carne, que beber do meu sangue, né, que aí traz a todo um conteúdo teológico do filme. Ele começa a ter essas visões, e essas visões não tem nada a ver com a estrutura psicótica. A gente precisa saber fazer bem essa leitura. Essas visões têm a ver com o estado emocional dele, do estresse que ele está passando. E aí temos pessoas no estresse muito grande, que entra às vezes num processo depressivo, ele vai ter alucinações, ele vai ter visões. O que é que faz, né, a diferença entre eu ter uma alucinação na estrutura neurótica e uma alucinação na psicótica? É porque no neurótico eu sei que é algo de fora, né? Eu sei que aquilo dali não é meu, aquilo não existe. E o psicótico, ele acredita que aquilo é real. O Goreng, ele começa a ter alucinações pelo sentimento de culpa. Por quê? Porque ele comeu o Trimagasi também. Né? E ele acaba também comendo a administradora para poder sobreviver. Por isso, né, o meu olhar para ele é um olhar de uma estrutura neurótica. Porque a fantasia dele, né, a fantasia não, vou dizer, a alucinação dele, diversas pessoas com ele, é um sentimento de culpa, é como se ele estivesse se punindo o tempo todo. E culpa, quem vai assistir é o neurótico, ok? Temos um outro personagem que é interessante, que é o Bharat, aliás. O Bharat, ele é o Trimagasi, ele contra, o Goreng que conta com ele, né? Depois que a administradora morre, virou o mês, então ele está no andar no sexto andar, da plataforma 6, e o Bharat é aquele que quer sair de lá de todo jeito, né? E vai pedir ao andar de cima, que está lá no quinto, né, para poder tirar. Ele leva uma corda e diz, eu tenho que subir, eu já cheguei bem perto, mas dessa vez eu consigo sair daqui. E a estrutura do Bharat, a forma como ele fala é muito interessante, porque ele está sempre buscando alguém que vai salvá-lo. Né? Então ele usa a Bíblia, ele usa a palavra de Deus, né,
para falar e convencer quem está acima dele. E ele diz assim, olha, Deus me falou, Deus me usou isso, você é aquilo outro. Que é uma forma de buscar, dentro também da estrutura neurótica, aquele ser acima que vai salvá-lo o tempo todo. E ele tem essa noção de que ele é um escolhido, que ele vai poder resgatar outras pessoas, vai poder salvar junto com o Gorenk. Né? Que o Gorenk, né, quando ele está lá no sexto, assim, mas veja só, por que não a gente não pode então salvar? Por que não a gente não pode descer nos outros níveis e buscar fazer com que a comida chegue até o final? E aí lembra no início, quando eu falei dele ter o traço narcísico, né? Ele ser narcisista, né? E o narcisista não é só aquele arrogante, superior, mas o narcisista também é aquele que é Marte, coitadinho. Gorenk está ali naquele momento tentando ser o Marte. Né? Ele quer salvar, ele quer resgatar todo mundo, ele quer ser o Messias que vai levar a mensagem lá do filme, né, para salvar. E ele se junta com o Barak, e o Barak, eles dois começam a ter, a proposta dele inicial, que era justamente de cuidar quem estava dos 50 para lá para baixo, ele começa a matar as pessoas. A proposta dele era salvar quem estava nas camadas mais baixas, levar comida, mas ele sai matando quem está em cima o tempo todo. Ele sai destruindo quem está, né, no caminho dele. Então, destrui um pouquinho do processo, destrui um pouquinho da proposta, que seria o quê? Vou ajudar quem precisa, tá? Então, o Barak, ele tem também uma submissão. Ele traz, provavelmente ele mostra que foi uma pessoa que pode ter sido sofrido muito bullying na vida dele, porque ele tem aquela submissão, a forma como ele se ajoelha, como se alguém já soubesse, eu tenho que pedir. E até a própria condição dele, né? E aí ele vai, quando chega num andar abaixo, o outro tenta convencer ele, mas ele não aceita, até que um outro diz, olha, tem que arrumar uma palavra. E aí eles vão descendo os níveis, até chegar num determinado momento que o Gorenk, ele encontra de novo a asiática, que essa asiática, na história do filme, ela é uma louca, né, que está buscando resgatar um filho, uma criança. A administradora, ela diz que não existe, não entra criança lá, não pode entrar criança. Depois eu lendo, pesquisando, eu li que a asiática poderia levar a criança como objeto dela, já que a administradora levou o cachorrinho. Mas aí o próprio autor, quem fez o filme, quem escreveu o filme, diz que essa criança não existe, que essa criança é uma ilusão de Gorenk, que ele não, lá no final ele morre, e aí ele tem mais uma alucinação, depois de morto, né, a história, vamos dizer que ela vai ultrapassar um pouquinho, vai realmente explorar ele morto já, e que aí ele cria aquela alucinação, né, para poder, não vamos colocar ele morto não, vamos colocar que ele já está na fase final, já está para morrer mesmo, e cria a alucinação da menina. Fica até mais fácil para a gente trabalhar assim. Então aquela menina não existe. A asiática, que está subindo e descendo, né, buscando, ela entra na plataforma, ela desce, né, pula lá para poder resgatar comida para levar para essa criança, que conta essa história, é o Trimagasi. Nós poderíamos enquadrá-la, né, numa psicanálise selvagem com uma estrutura psicótica. A psicose dela, o delírio dela, ela pode ter sido uma pessoa normal, né, uma pessoa que não tinha mostrado esse transtorno, mas lá dentro, no confronto, lá dentro, quando ela se deparou, né, com toda aquela dinâmica, ela pode ter surtado. E aí é interessante que ela mata as pessoas. Ela mata primeiro o companheiro de terra, de cela dela, né, que é justamente para salvar, sobrar mais comidas para levar para as outras plataformas. E tem umas cenas assim que ela está como um animal, ela anda como animal. Ela desce, os homens tiram ela para estuprar ela mata esses homens, ela anda como um animal. Mas mesmo assim ela tem um momento de ajudar a Gorenk na hora que ela mata a Trimagasi para poder ele não morrer, para ele não ser devorado, né, por ele.
Então, essa asiática, né, ela vai trazer uma estrutura psicótica, né? Ela vai mostrar um lado dessa loucura, que a administradora, ela fala também disso, né? Ela diz que ela é uma louca, que isso não tem nada a ver com essa história. Então, veja, daquilo que eu falei para vocês, a gente falou um pouquinho, né, da questão deixa eu me ver, da identificação, a gente falou um pouquinho das estruturas, né, psíquicas que a gente vai encontrar no filme. Lá em Klein, eu não comentei sobre isso, né, na questão da posição esquizoparanoide, nós temos a inveja, e aí a inveja é muito forte no Trimagazine, quando ele fala da faca, né, a samurai, né, ele tem, primeiro ele tá lá porque ele matou alguém, e ele não sente nenhuma culpa por conta da morte, né? E ele até diminui. Foi um imigrante lá que eu matei e nem estava aí para isso, né? Mas ele diz que tinha ele estava assistindo a televisão e tinha um comercial que tinha um amolador de faca, o samurai, e que você poderia cortar tudo que você quisesse, inclusive tijolo, né? E você não perdia, e a faca, ela não perdia o corte dele. Aí ele diz assim, eu não corto, não preciso cortar nada, meu pão é cortado, não quero cortar tijolo, mas eu queria aquela faca. A inveja, tá? Ele quer aquela faca. Depois tem a Samurai Plus. E aí ele fica com tanta raiva, que ele diz o seguinte, eu imaginei que todos eles rindo de mim. Olha o segundo tópico lá da esquizoparanoide, que é o persecutório, né? Dele ser o sentimento persecutório, todo mundo estava rindo de mim. Então ele tem a inveja, né? Ele diminui o outro o tempo todo, isso é um sinal da inveja, com desdém do outro, né? Que é uma posição de esquizoparanoide, uma posição de Klein. E a gente vai estar, quem estuda Klein sabe que há momentos que nós estamos na esquizoparanoide e há momentos que estamos na posição depressiva, né? Um ou outro o tempo todo. E aí ele joga uma TV, quando ele sabe que existia a Samurai Plus, né? Joga uma TV, esse homem morre, vai ser preso, e aí ele diz assim, o que é que, né? Qual foi meu objeto que eu escolhi para trazer para cá? Aí ele diz, a faca Samurai Plus, óbvio, né? Ele vai falar. E aí, aquela faca é o fetiche dele, né? Se a gente se a gente pensar ele como uma estrutura perversa, aquela faca é o falo dele, é a força dele. E ele tem o tempo todo, ele fica usando aquela faca, ele fica olhando para Gorenk, né? É a faca que ele usa para causar medo, e a força dele, o poder dele, o falo dele é aquela faca, tá? Então isso aí a gente viu na posição esquizoparanoide. E a posição depressiva, tá? Então, na posição depressiva da Melanie Klein, é aquele momento em que você sai da esquizoparanoide, daquele estado persecutório, aquele medo, aquela questão de você querer destruir, né? Tanto o seio mal, porque ele pode te matar, ele pode destruir, e quanto também destruir o seio bom, porque ele é tão grande que você deixa de existir e ele vai querer te matar também. E quando a criança sai desse estado e vai para a depressiva, vai vir uma culpa. E esta culpa por saber que aquilo que era separado, que eu odiava, que eu amava, faz parte de uma unidade só, um objeto só, né? Aqueles objetos parciais que vão ser um objeto total, aquilo dali vai me dar um sentimento de culpa, porque eu quis destruir ou matar quem eu amava também. E esse sentimento de culpa vai gerar um controle, um desprezo ou um triunfo. E o Trimagazine, ele vai estar também numa posição depressiva, ele vai mostrar um controle o tempo todo. O que é controlar na posição depressiva? Como eu não dou conta dessa culpa, como eu não dou conta desse medo, né, desse sentimento, eu vou controlar o outro. Eu vou fazer com que o outro faça aquilo, os meus desejos, né, as minhas vontades. A gente pode colocar ele no mesmo pé de igualdade um pouco com o narcisismo, né, forçando um pouquinho. Porque o narcisismo é isso, é eu ser mais forte do que o outro. Eu querer manipular o outro o tempo todo. E aí a gente vê o Trimagazine fazendo isso, o controle, né? Vê o desprezo e vê o triunfo também, quando ele está acima de tudo isso. Então, nós vimos isso, que o tempo daqui a pouco está acabando, né? Nessas posições a gente vai conseguir resgatar também
tá? Dentro do filme, isso daí, a gente precisa entender que eu trabalhei e trouxe um pouco a estrutura, uma leitura, né, de Lacan, que é sobre as estruturas. Estou trazendo Melanie Klein, que são coisas que a gente pode explorar, trabalhar separado ou tentar fazer uma junção disso daí. A identificação, também falei, né, nesse processo, quando eu me identifico com o outro, aí eu trago o Gorenk, né? O Gorenk, quando ele se identifica com o Trimagasi. Falei do narcisismo também, desse narcisismo que não é só o forte, mas aquele coitadinho também, Igorem, que ele começa com o coitadinho, o humilde, e depois ele vai se identificar com aquele que é perverso, depois ele vai assumir atitudes parecidas com o perverso, depois, diante da administradora, ele vai ser superior, depois ele vai querer ser o Messias, aquele que vai resgatar todo mundo, e no final do filme, quando ele consegue ver que não tem mais jeito, né, que aquela criança, que é a idealização dele, né, porque isso aí o autor diz que ela não existe, a gente já faz a leitura, que é a idealização dele, da mensagem. Aquela vozinha da Trimagasi diz assim, olha, a mensagem não precisa do portador. E aí ele se entrega à morte, porque aí sim, ele é Marte. Então ele é um narcisista, que aí ele vai ter o nome dele, que ele preferiu morrer para que a mensagem ela fosse voltasse, né? Né, Sheila, né? Vai assistir novamente. Muito bom. E tem muita coisa, tá, Sheila? Eu tô assim bem rápida, né, com vocês, porque isso foi algumas coisas que eu peguei aqui, que é bem interessante para trabalhar com vocês. Tem algo também no filme que é a interpretação dos sonhos. O Gorenk, ele traz 2 sonhos, né? Existe uma situação que ele sonha com a asiática, ele fazendo sexo com ela, e depois ele tem um sonho ela matando ele, tá? Eu aí confesso a vocês que eu não me detive no sonho, é uma coisa que eu fiquei até pensando, poxa, a gente poderia entrar na questão do sonho mesmo e analisar aquele sonho, tentar ver o porquê o sonho do sexo e porquê o sonho da morte, tá? Desses 2. Deixa eu me ver outra coisa aqui. Uma coisa que eu achei muito interessante, né? Deixa eu ver aqui. Da identificação e projeção. Pronto. Que é, voltando para Melanie Klein, né? Que é o mecanismo de defesa. Projeção e identificação projetiva. O que é projeção? É aquilo que há de ruim em mim, eu vou colocar no outro. Se a gente pegar o conceito de projeção, que é lá em Melanie Klein, do seio mal, então aquele seio mal que eu introjetei, que eu engoli, eu vou tirar ele de mim, porque ele vai me destruir também. Então eu vou jogar ele, vou projetar ele para fora, para o outro. Então no filme, a gente vai ver a projeção quando o Trimagasi, ele diz, olha, o pessoal vai fazer isso, ele não vai escutar quem está lá em cima, não vai escutar quem está embaixo, e quem está embaixo também não vão nem falar, porque está embaixo. Então ele vai colocar para o outro que eles são incompreensíveis aqui em cima, porque na verdade ele que é assim. Tá? É ele que não consegue ter esse olhar pela própria estrutura dele da perversão. Então ele vai agir com o outro da mesma forma, né? Ou ele vai agir do outro, vai responder, né? Ele vai colocar no outro o olhar dele, aquilo que há dentro dele, ok? Então, ele sempre vai dizer que o outro é mau, que ninguém vai ligar, porque é assim que ele é, né? É assim que ele tem, que ele não suporta ninguém, né? Ele tem a maldade dentro dele, então ele vai dizer que o outro é mau. E na identificação projetiva é quando ele diz que o outro pensa quando o outro pensa sobre ele aquilo que ele acha que ele é, ou que o outro é. Deixa eu tentar explicar. Ele diz que o outro é ruim, que o outro não vai, né, dar o alimento, nem vai pensar em ajudá-lo, porque o outro é mau. Os que estão em cima, certo? Então, o que ele está falando, na verdade, é como ele age. Ele age assim, ele não pensa no outro, ele não gosta do outro, ele não se preocupa com esse outro, o outro é um objeto para ele. Tá? Mas no momento que ele diz
que o outro vai agir com ele, né? Dizendo que ele é mau. Isso é uma identificação projetiva. Ele está vendo, ele está trazendo para si quem ele é, mas colocando a fala do outro. Não sei se conseguir, né? Alguém pode dizer aqui, se eu conseguir explicar bem, tá? Se não, faça uma pergunta aí. Então, o Gorém, o Trimagasa, ele vai tanto projetar, quanto ele vai dizer que o outro vai pensar dele, vai esperar dele algo, que é, na verdade, ele mesmo é que... Eita, Mireille, agora você me inibiu, viu, Mireille? Obrigada. Né? Ele tanto vai nessa situação. Deixa eu me ver mais, né? Alguma coisa que eu poderia trazer, que eu acho de interessante aqui para a gente falar. Bom, eu acho que só. Eu acho que a gente termina por aqui. Teria muita... Eu sei que o filme, a gente pode explorar muito mais. Né? Eu falei muito rápido aqui, com todos os conceitos. É querer falar e mostrar. Talvez na escrita a gente consiga colocar uma ordem, conseguir separar, mas no discurso ele sai, né? Muito ajeitado. Quem já me conhece sabe que eu saio falando e pensando e trabalhando nesses conceitos, né? Mas eu acho que o principal do filme, o que mais me chamou de todos esses conceitos, né, que eu trouxe aqui para vocês, o conceito que mais me chamou a atenção foi a identificação. Tá? É aquilo que eu vou me identificar no outro, que eu já tenho dentro de mim. Nesse período atual que nós estamos vivendo, existe um processo de identificação muito grande. Muito grande. A identificação, tanto quando eu nego e condeno, naquela régua ali, na polaridade do que eu odeio do que está acontecendo, e aí se eu odeio demais, se aquilo me incomoda demais, há uma identificação sim, tá? E essa identificação não quer dizer que eu vou ser igual a esse outro que eu estou criticando, tá? Que eu não vou ser tão perverso quanto, que eu vou ser tão mal quanto, mas que existe sim o meu lado mal, né? Existe um lado dentro de mim que me incomoda. E aí esse lado que está dentro de mim, que me incomoda, que eu não consigo dar conta, né? eu começo a criar uma ojerize, a ter uma raiva, né? A me tirar do sério, a me tirar o meu equilíbrio pelo esse outro que está fazendo tanto mal. Isso quer dizer, essa identificação quer dizer que eu sou má? Não, quer dizer que nós temos a semente do mal dentro de nós, como também temos muita bondade. São escolhas que nós fazemos. Então me chamou muito essa questão da identificação, de eu me identificar com o outro, de eu copiar o outro, né? Sem nem perceber nas palavras, nos atos, né? E em algum processo. Então, não, Paula, não vai ficar gravado não, eu não acertei gravar. Eu estou tentando filmar aqui do lado, se der certo. Então, veja, voltando. Então, nós estamos vivendo um momento muito crítico da nossa história. Né? Eu só tenho que entender que eu não sou tão boazinha quanto eu gostaria de ser, não sou tão mal quanto eu acho que eu não sou. Eu me identifico com o outro, mas essa minha identificação, ela só vai ter um equilíbrio, ela só vai ter ser controlada se eu me aperceber dela, se eu me apropriar dela. Quando Gorek, ele repete o que Trimagasi faz, né? Ele estava vivendo numa situação difícil, de extremidade, que ele botou para fora o lado mal dele. Nós precisamos entender que nós temos um lado, todos nós temos um lado que não é tão bom. E que no momento do sufoco nós podemos ser também tão perverso quanto aquele que eu estou criticando. O que eu preciso é me conhecer. Eu preciso me perdoar. E eu preciso, né, saber e tentar ver quais são as minhas ações, aquilo que eu estou criticando. De que forma eu posso estar me repetindo isso, tá? Então, a mensagem, né, de tudo isso do filme
Eu acho que não é só a maldade, né? A questão, a coisa ruim, né? Que ele passa, como eu posso dizer, aquela forma subhumana, né? De fazer, mas é saber que aquilo ali nós podemos cair no mesmo erro. E eu acho que é por isso que incomoda tanto, por isso o filme é tão difícil, porque na verdade a gente está falando também um pouco de nós, do lugar e posições que nós tomamos, tá bom? Eu não sou tão boazinha como gostaria de ser exatamente, Cris, exatamente isso, nós não somos. Nós precisamos ter muito cuidado com as nossas críticas. Se eu condeno algo, mas eu não consigo respeitar a opinião do outro, eu posso não concordar, mas eu preciso respeitar, tá? Então, nós estamos vivendo um período difícil, vou repetir. Então, vamos olhar para nossas identificações, né? Vamos ter muito cuidado com o que nós falamos. Então, é isso, gente, né? Já falta